Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um conteúdo sobre amostragem e definição do tamanho de amostra. Esse conteúdo, conforme está no plano de ensino, ele vai ser apresentado para vocês, porém, ele não faz parte das nossas avaliações. Tá? Então, é um conteúdo, como eu coloquei aqui, basicamente informativo para todos vocês. Tá? Eu já estou com as notas de vocês, tanto do grau A quanto do grau B, quanto do grau final. Já aviso aqui que ninguém ficou para o grau C, tá? Todos foram muito bem no grau A e bastante bem também no grau B. Tá? Então, a gente não ficou ninguém no grau C. Essa semana eu tô com um pouquinho de probleminha aí de voz, tá? Então, a gente vai, como esse conteúdo da aula de hoje não vai ser cobrado em avaliação, a gente vai tocar um pouquinho mais rápido, tá? Então, pessoal, basicamente, estão vendo minha tela aí? Não, né? Não. Não, né? Maicon, chegou a pegar tua nota? Conseguiu ver tua nota? Então, pessoal, na aula de hoje a gente tem dois tópicos aí para ver. Depois eu passo as notas, tá, Maicon? Que é amostragem e planos de amostragem conforme a NBR. Tá? Amostragem, tá? Então é importante para qualquer pesquisa saber como a gente vai definir tamanho de amostra, causas de variabilidade, etc. Tá, pessoal? Então, o tamanho de uma amostra, nos exercícios que a gente fez, vocês sempre receberam as tabelas com o tamanho da amostra já definido, etc. Tá? Mas ela depende principalmente da variabilidade dos dados que a gente está estudando, e uma grande variabilidade exige amostras maiores. Tá? E a nossa intenção também, a nossa precisão desejada, também vai requerer amostras maiores. Aí, tá? Então, a gente vai ver basicamente dois tipos de cálculo de tamanho de amostra. O tamanho da amostra é quando a variância da tua população é conhecida ou quando a variância da população não é conhecida, tá? A variância é desconhecida. Quando a variância é conhecida, o N, que vai ser o número de amostras que tu vai ter que fazer, ele vai depender da precisão que tu queres, né? Que é esse alfa ao quadrado. Vai depender da distribuição T, que é uma tabela de distribuição estatística, e do erro máximo estimado, tá? Então, através dessa formulinha, a gente consegue calcular o tamanho da amostra, tá? Então, tem um pequeno exemplo aqui. Deixa eu só fazer uma Opa, coisinha. boa noite. Boa noite, tudo bem? Não estava conseguindo entrar, professor. Desculpa a Conseguiu demora. agora? Agora eu vim pelo navegador mesmo, tá aí bom, bom. Na realidade, a gente iniciou agora só, tá? Então, tu não perdeu muita coisa. Então, qual é o tamanho da amostra necessária para a gente estimar o faturamento médio de um negócio no qual o desvio padrão é aproximadamente 4 mil? Com 98% de confiança, né? Que é, digamos, a precisão que tu quer, e um erro de 0,5 mil reais. Tá? Então, o que a gente tem? 98% de confiança, ele significa um alfa de 0,02. O que é esse 0,02? É os 2% que falta para o 100, tá? E o que é o Z de alfa sobre 2? É o que a gente vai pegar na tabela, tá? Então, a gente vai pegar na tabela T, eu vou disponibilizar essa tabela para vocês, de um alfa de 0,02. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, um alfa de 0,02. Tá? Deixa eu catar aqui para vocês.
Onde é que está? Só um minutinho. Tá? Então, isso vai estar aqui, ó. Alfa de 0,02, né? Então, a gente tem que pegar aqui pela fórmula o alfa sobre 2. Então, se o alfa é 0,02, eu tenho que pegar o z associado ao alfa sobre 2. Então, o alfa sobre 2 ele vai ser 0,01. Tá? Então, se a gente pegar na tabela aqui 0,01, qual é a distribuição T de 0,01? 2,33. Tá? E é esse o valor que a gente usa aqui. 2,33, bota nessa formulinha aqui, tá? O z de alfa sobre 2, vezes o desvio padrão, que é a variância, né? 4 reais ao quadrado, dividido pelo erro admitido. Ou seja, para eu calcular isso aqui, para eu calcular o faturamento médio desse negócio aqui, eu vou precisar fazer 347 observações. Então, seria uma tabela com 347 dados. Tá bom, pessoal? Quando a variância é desconhecida, a gente tem que, na realidade, a diferença da variância conhecida para a variância desconhecida é que quando a variância é desconhecida, a gente faz uma amostra piloto, calcula a variância dessa amostra piloto, calcula o padrão dessa amostra piloto e joga numa fórmula bem parecida. Está vendo aqui que a fórmula é z de alfa sobre 2 vezes o desvio sobre o erro, tudo ao quadrado. Aqui, em vez de ser z de alfa sobre 2, é o t, n menos 1 alfa sobre 2, desvio. Então, só o que muda é essa parcela da distribuição aqui. E isso aqui não é o desvio padrão conhecido, então ele não é mais o sigma, né? Ele passa a ser o S, porque o S é quando o desvio ele é estimado, é o desvio da tua amostra, não da população, tá? Então, a gente faz uma amostra inicial, tá, pessoal? Calcula qual é o desvio padrão dessa amostra inicial. Então, foram realizadas 20 medidas de tempo de atendimento como uma amostra piloto, com o objetivo de estimar o tempo médio entre um desvio padrão populacional. Tá? Então, fez essa amostra piloto de tempo, verifique se esses dados são suficientes para estimar a média com 95% de confiança. Então, a gente joga na formulinha. Tá? Então, 95% de confiança significa que falta 5%. Falta 5% para o 100, né? Ou seja, o alfa é 0,05. Então, o alfa sobre 2 é 0,025. E esse n menos 1 aqui, n é o tamanho da amostra piloto, que é 20, menos 1, que é 19. Então, a gente vai lá na tabela. Então, o nosso alfa ficou 0,020, alfa sobre 2, 0,025 com 19, né? 0,025 com 19, 2,093, que é o que está aqui. Tá? A gente joga na fórmula ao quadrado, o desvio padrão calculado, que é 1,31 ao quadrado, né? A variância é calculada, perdão, 1,31 ao quadrado, dividido pelo erro, 0,5. 30 observações. Só que na minha amostra piloto, pessoal, eu já fiz 20 observações, tá? Ou seja, se o meu tamanho de amostra total é 30 e eu já fiz 20, é necessário coletar apenas mais 10. Tá bom, turma? Então, esses dois exemplos aqui é com a variância conhecida e a variância desconhecida, como a gente calcula o tamanho de amostra, tá? Eu deixei aqui no apêndice mais algum material sobre outros casos que vocês vão encontrar aí de cálculo de tamanho da amostra, tá? Então, para quem tiver interesse ou necessitar, tem aqui esse material complementar, tá, pessoal? Tem também
para a nossa disciplina, definido que a gente dá uma olhadinha na plano de amostragem da NBR 5426. O que é essa NBR 5426? Ela é uma norma que nos define quantos ensaios eu tenho que fazer para ter uma determinada precisão, tá? E a gente usa um algoritmo, um pequeno algoritmo aqui para fazer esse tipo de análise, tá? Então, ela tem tabelas que nos definem um plano de amostragem, se é o plano A, plano B, plano C, D, E, F, G, H, até o plano E, tá? Esse plano vai depender do tamanho do lote e do nível de inspeção que a gente quer fazer, tá? Quando eu não tenho, normalmente se utiliza o nível de inspeção 2, que é esse aqui, nível geral de inspeção 2, tá? Conforme a severidade do que tu está analisando, então, que é o que ele diz aqui, ó, salvo indicação, ou seja, uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia pode requerer uma precisão um pouquinho diferente, tá? Então, vai indicar outros níveis para tu definir o plano de amostragem. Porém, normalmente, a gente vai para esse plano geral de inspeção do tipo 2 e define qual é o plano de amostragem, tá? Uma vez definido o plano de amostragem, eu preciso saber o tamanho do lote. Então, se eu tenho um lote lá com 80 peças, eu venho aqui, o lote de 80 peças, não tem nenhuma indicação, meu plano de amostragem vai ser o plano tipo E. Então, a gente entra nessas tabelas aqui. Eu tenho a tabela de amostragem normal, a tabela de amostragem severa e a tabela de amostragem atenuada. O que significa isso? Então, no nosso exemplo de 80 peças, nível geral de inspeção, eu tenho um plano do tipo E. Tá? Então, o plano do tipo E vai me dizer que do meu lote de 80 peças, eu tenho que amostrar 13. Tá? E eu faço 13 amostras e eu defino um nível de qualidade aceitável. Tá? Esse nível de qualidade aceitável é a máxima percentual de peças defeituosas que pode ser considerado como média do processo. Tá? Então, isso aqui também é um dado. Tá? Então, a gente viu que no nosso plano de amostragem normal E, eu vou ter que amostrar 13 peças e eu quero um NQA de 1,5, por exemplo. Tá? Então, a gente vem aqui no 13, NQA de 1,5, 0 ou 1. O que significa esse 0 ou 1? 0 significa que para eu aceitar, o 13 caiu aqui, né? Ou seja, eu vou para o número de cima, tá? É isso que essa flechinha significa. 13 caiu aqui, eu vou para o número de cima. Se tivesse sido o plano F, um NQA de 1,5 e caísse aqui, eu ia para esse número aqui de baixo, tá, pessoal? Como caiu aqui o nosso, a gente vai para o número de cima. O que esse primeiro número significa? Significa que se eu tiver 0 peças recusadas, eu ainda aceito o lote todo, tá? A C, eu ainda aceito o lote todo se eu tiver 0 peças. Em consequência, se eu tiver uma peça dessas 13 defeituosa, eu rejeito todo o lote de 80 peças, tá, pessoal? Isso na tabela normal, tá? Então, a gente sempre começa na tabela normal. Então, eu estou fazendo meus testes dos meus lotes em tabela normal. Se eu tiver, estou fazendo os meus testes, 10 lotes consecutivos aceito, eu posso passar para a minha tabela atenuada. Aqui na tabela atenuada, pessoal, aqui, ó, o meu plano de amostragem que era 13, passa a ser 5, tá? Então, a gente fica fazendo amostragens na tabela atenuada até que eu tenha um lote rejeitado. Se eu tiver um lote rejeitado, eu passo para a tabela normal, tá? Então, estou na tabela normal, se eu tiver os próximos 10 consecutivos aceito, volto para atenuada. Ou se eu tiver 2 dos últimos 5 rejeitados, a gente passa para a tabela severa, tá? Que é essa aqui. Na tabela severa, aqui o plano E é o mesmo que o normal, 13, tá, pessoal? Porém, às vezes a tabela severa vai requerer uma amostra um pouquinho maior. Se eu estou, então, na tabela severa e aprovo 5 lotes, posso voltar para normal.
Então, vocês veem que aqui, conforme tu vai aprovando lotes, tu vai ou indo para o lado do atenuado ou indo para o lado do severo, conforme o número de lotes que tu aprova ou rejeita. Tá? E o atenuado, normalmente, as amostras são menores, e fazendo menos amostra eu tenho menos custo, tá? Menos análise eu tenho menos custo. Tá? E o severa vai para um número de amostras maior e a gente tem mais custo. Tá? A partir do momento, se eu tiver na severa e eu tiver 10 lotes consecutivos rejeitados, tem que rever o teu plano de amostragem. Não é uma coisa normal, segundo a NBR. Tá, pessoal? Então, de novo aqui eu vou pedir desculpa para vocês aí em função da minha condição de saúde, tá? Esse conteúdo eu passei ele de uma forma bem rápida para vocês aqui, para vocês não ficarem sem ele. Isso não vai ser cobrado, não vai ter trabalho sobre isso, tá, pessoal? E entendo dúvidas, vocês me encaminhem essas dúvidas por e-mail e vocês têm também o material aqui para pesquisar, né? Tem o vídeo para dar uma olhada. Eu sei que eu falei um pouco rápido, tá? Não dei tempo para vocês esclarecerem algumas dúvidas, mas vejam o vídeo e me encaminhem por e-mail que eu respondo toda e qualquer dúvida de vocês, tá, pessoal? Então, eu vou encerrar a gravação do vídeo aqui. Eu peço que quem está aqui na sala espere um minutinho, porque eu já tenho as notas aqui, tanto do grau A quanto do grau B e o grau final, tá? Mas já adianto aqui para quem não está aqui na sala e está vendo só o vídeo, que todos vocês foram aprovados. Então, na aula que vem é uma aula apenas para eu fazer a burocracia de colocar no portal, etc. Tá? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês nessa disciplina. Quem não está aqui na sala e está vendo o vídeo, muito obrigado. Quem está aqui na sala, eu vou fazer uma despedida formal depois, mas quem está vendo só o vídeo, agradeço aí a participação de vocês. Peço desculpas para vocês em nome da FTEC, em função desse percalço que vocês tiveram ao longo do caminho, aí, com troca de professor, etc., mas eu tentei me esforçar aí para que vocês não fossem prejudicados e acredito que não foram. Tá? Então, quem está vendo o vídeo aí, muito obrigado, valeu, e quem está na sala, espera um minutinho para a gente ver as notas. Um grande abraço, tudo de bom. Valeu, pessoal.